Olá, eu sou o Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. Na videoaula passada, nós criamos a base de dados, né? Criamos o projeto, aí dentro do Unix a gente passou um Olá Mundo aí para fazer um teste para ver se estava funcionando o servidor Apache nosso. Fizemos a classe conexão, conectamos ao nosso banco galeria e na última videoaula nós criamos aqui dentro do banco galeria a tabela de produtos com o campo código, código de barras, nome, descrição, quantidade, valor e se ele está ativo, e imagens produto, onde nós temos o código da imagem, código do produto, a imagem e se essa imagem está ativa aí. Então aqui a gente fez um relacionamento de 1 para n, então um produto pode ter n imagens, para nós inserirmos essas imagens aí no nossa página aí. Bom, hoje nós vamos criar aí um arquivo em PHP, onde nós vamos fazer as declarações das variáveis que a gente vai estar usando aí. Então nós temos a estrutura pertinente a produto. Então nós vamos criar esses campos aqui para produtos. E depois nós vamos criar esses campos aqui para a imagem, para a inserção das imagens aí. Então eu vou vir aqui na parte do SQL. Vou copiar aqui os campos. E vou clicar com o botão direito aqui na parte do código fonte, ó, botão direito, novo, arquivo PHP. Vou colocar nesse arquivo PHP o nome de produto. E vou inserir esses carinhas aqui, ok? Bom, a estrutura nossa aqui, para eu definir como uma variável, eu necessito fazer com que o meu arquivo PHP reconheça esse cara aqui, cada nome desse daqui como uma variável, um atributo. E para ele poder identificar esse cara como uma variável, um atributo, a gente vai precisar do cifrão aí, ok? Colocando o cifrão, a gente consegue falar para ele assim, ó, isso daqui é uma variável. Então vai ficar igualzinho isso aqui, ó. Você coloca um cifrão e determina que esse cara é uma variável. Então vou substituir esses caras aqui. E vou substituir esse carinha aqui por cifrão. Bom, esse último aqui é um ponto e vírgula. Então eu tenho aqui, ó, os atributos criados, ok? Esses atributos aqui a gente vai precisar alimentar esses atributos. A forma que a gente vai alimentar esses atributos, a gente já vai fazer a recepção desses dados, né? A gente vai usar uma função nativa do PHP, na qual a gente vai fazer com que fique mais difícil a inserção de comandos de SQL Injection. Essa estrutura que a gente vai trabalhar é uma estrutura estruturada, né? E existe também a forma de você trabalhar com o PHP de forma orientada a objeto. E aí a gente vai ver mais para frente aí nesse mesmo projeto, a gente vai desenvolver depois uma etapa com a parte de orientação a objeto. Aí nós vamos criar uma nova conexão, um novo produto, e daí vai ter um produto down também, no qual a gente vai intermediar aí as informações vindo de várias classes seguindo o padrão MVC aí.
Essa estrutura é uma estrutura que foi muito utilizada no começo e ainda é bastante utilizada por vários programadores aí da web, que é o padrãozão estruturado. A maioria das linguagens ainda desktop trabalham com padrão estruturado, tipo Delphi, VB. Alguns programadores em C# ainda trabalham no padrão estruturado, porque vem daquela cultura lá do VB, então trabalha com esse padrão aí. Bom, então declarado aqui, ó, os atributos, a gente precisa alimentar esses atributos para depois fazer a estrutura aí. Então a gente vai montar no padrão estruturado, seguindo aí as linguagens mais antigas aí. Então eu vou fazer aqui para receber um filter input. Eu vou usar aqui o input post e aqui será o nome do nosso campo aí, ok? Então vamos fazer dessa forma aqui. Então o que está no apóstrofo aqui será o nome do campo, que vai vir através de uma interface aí. A informação vai vir através de uma interface. Então eu vou, para cada atributo desse aqui, eu vou fazer um filter input, e daí eu faço aqui o tipo de entrada. Eu posso ter o post, get, request. Então se você vier aqui, ó, e dar um Ctrl espaço, ele tem alguns padrões aqui, ó, que a gente pode estar usando, ok? A gente vai usar aqui o padrão do post, e a gente vai passar os dados via interface aí através do post. Bom, não temos a interface montada, o foco nosso por enquanto é aqui essa estrutura, e daí nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos verificar se existe um código válido. Então dentro dessa mesma estrutura a gente vai poder fazer inserção ou a alteração de um determinado valor. Posso também fazer uma consulta através de um outro formulário. Posso fazer uma outra só para fazer a exclusão do item, ou eu posso passar para a interface qual tipo de operação que eu vou estar trabalhando. Então ao invés de eu fazer uma checagem por código, eu poderia colocar aqui um padrão de operação, e daí eu passo os valores aí que eu quero aí para serem executados. Então dentro dessa estrutura eu poderia ter a operação de inserção, alteração e exclusão, e daí eu vou ter essa informação vinda através de uma interface, né? Então através da interface eu consigo aí fazer essas operações. Então para isso eu vou criar mais um atributo aqui, para a gente fazer as três operações dentro aqui dessa estrutura mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, OP de operação, ok? E essa operação vai receber também o meu filter. Então aqui eu vou passar o seguinte: eu costumo fazer, se vocês observarem, o nome do meu atributo é sempre o nome do campo meu da tabela. Então lá na tabela de produtos eu tenho ProID, ProCode barras, ProNome, ProDescrição, ProQuantidade, ProValor e ProAtivo. Dentro da estrutura eu vou montar o nome dos meus atributos, das minhas variáveis aqui, com o mesmo nome que eu tenho lá. Consequentemente, dentro das passagens aqui da alimentação dos dados vindo de forma externa, eu também vou passar os mesmos nomes. Então eu vou colocar aqui um ProID, um ProCode barras, um ProNome, ProDescrical, ProQTD, ProValor e ProAtivo. Então dentro dessa estrutura aqui que nós fizemos, a gente acabou criando aí os atributos, seguindo a mesma ideia dos campos
do banco de dados. Criamos também os parâmetros, né, que são esses que estão em laranja aí, que vão vir de forma externa aí, seguindo também a ideia de seguir o mesmo padrão de nome, né, de codificação aí. E agora o que nós vamos fazer? A gente vai começar a fazer a condição de if else aí, se baseando na operação que eu tenho. Então, eu vou fazer da seguinte forma, vamos colocar assim, ó, if, opa, e daí eu vou colocar assim, se o meu atributo, né, minha variável op for igual a ins, que seria de insert, né, faço tal coisa. Else if, se a minha variável op for igual a upd, seria de update, faça tal coisa. Eu vou só colocar aqui, mas a gente poderia fazer um else direto, né? Mas a gente pode depois colocar mais operações aí, tipo ativar e inativar, daí a gente fica a critério aí de cada um. Vou pegar aqui a operação de novo, vou comparar se ela for igual agora ao del. Opa, del sim não, né? Não é del da marca. Faça tal operação. Então, dentro dessa estrutura, a gente vai fazer a checagem primeiro de qual operação que é. Então eu alimento todos esses atributos. Daí eu vou checar se o valor dentro do atributo de operação for igual a ins, então ele vai fazer um comando de insert. Se a operação que eu tenho for igual a upd, vai fazer um comando de update. E se minha operação for igual a del, vai fazer a execução do comando de deletar aí. Bom, tudo isso daí vai fazer com que dentro de um único arquivo eu consiga executar várias operações aí. Só a parte da consulta que a gente não vai trabalhar aqui. Nós vamos trabalhar direto daí dentro de um outro arquivo aí, justamente para melhorar aí a questão do desempenho da estrutura, e também na questão não só do desempenho, mas do entendimento, né? Facilitar o entendimento. Eu ainda não trabalho desse jeito, eu costumo fazer vários arquivos separados. Eu acho que fica mais fácil para eu da manutenção. Isso daqui fica num arquivo à parte, porque trabalho com questão do conceito de orientação objeto. E tenho lá um arquivo para inserção, um arquivo separado para update, um arquivo separado para delete. Posso também criar funções, às vezes, dentro de um único arquivo e aplicar tudo, mas eu ainda não trabalho dessa forma, né? Então, vou pegar aqui a ideia do conceito de trabalhar estruturado, onde dentro de um mesmo arquivo você tem todas tem as entradas de dados e os comandos de SQL, para depois a gente fazer entrar no conceito de orientação objeto aí. Bom, então a gente vai fazer a operação, a checagem da operação, e para cada operação uma instrução de SQL diferente aí. Então vou colocar aqui um atributo novo chamado insert, e esse daqui vai receber uma instrução em SQL. Vou criar um aqui, update, e vai receber também uma instrução em SQL. E por último, delete, que
que vai receber também uma instrução SQL aí, ok? Bom, para cada um desses daqui, a gente vai fazer a chamada da instrução aí que a gente vai ter passado aqui, ok? Então vamos lá. Na parte do insert, como a gente definiu que o código ele é autoincremento lá na base de dados, então no insert ele não entra, ok? Mas os demais campos eles vão entrar todos. Então vou colocar aqui, ó, insert into produtos, ok? Eu vou até copiar já da base de dados aqui. Vou jogar aqui. Vou tirar esse carinha aqui. Eliminar ele, né? Então eu vou inserir aqui esses valores, ok? Vindos da onde? Vindos do meu atributo lá, né? Das minhas variáveis aí. Então vou colocar aqui values e vou repetir novamente esse cara aqui. Eu vou jogar na linha de baixo aqui para ficar mais fácil da gente visualizar o código, ok? Então vou jogar esse cara para a linha de baixo. Observa que ele fecha aqui a minha aspas e concatena aqui com o restante da string minha. E aí aqui eu vou colocar assim, ó, apóstrofo, cifrão, apóstrofo, ok? Então eu tenho que falar que esse cara aqui é a minha variável, olha lá. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Fecha o apóstrofo. Fecha apóstrofo. Bom, então aqui eu tenho as instruções montadas do insert. Então quando eu fizer a chamada dessa interface, eu vou checar qual que é a operação e vou executar essa operação. Então na hora que eu estiver fazendo essa instrução aqui, se a operação for ins, que seria para referência de insert, então eu vou mandar executar esse cara aqui. Para mim poder executar essa informação na base de dados, eu preciso fazer a importação ou a inclusão, a chamada, usar a classe conexão que a gente já tem. Então a gente vai usar aqui o nosso include, ok? E o include eu vou chamar minha classe, meu arquivo de conexão, não a classe, meu arquivo de conexão, ok? Bom, então se eu chamei meu arquivo de conexão, quer dizer que eu consigo alcançar agora esse atributo, essa variável connect. Então agora nós vamos colocar assim, ó. Vou criar aqui um atributo chamado result, certo? E esse atributo ele vai receber quem? A minha instrução MySQL underline carry. Vou passar o meu atributo connect. Observa que ele já trouxe lá da classe conexão minha o connect. Ele está trazendo direto aqui. Eu consigo fazer aqui, ó, connect, tá vendo? Observa que ele está trazendo lá, ó, do meu arquivo de conexão. E vou passar aqui o insert. Então a minha string insert aí eu estou executando ela aqui. Eu já vou fazer a mesma coisa aqui, ó, e aqui, e já vou passar aqui o update. Update e o nosso delete. Bom, agora vamos ter que terminar aqui os comandos aqui em cima, ok? Dentro do update eu necessito ter o código, que é minha chave primária. Aí eu faço a exclusão do produto de acordo com a exclusão, desculpa, a alteração de acordo com o código do produto. Então eu vou fazer esse processo usando o comando de update. Então eu vou colocar aqui, ó, update tabela de produtos 7. E aí o que eu vou fazer? Eu vou setar então aqui o código de barras, ok? Eu vou colocar aqui, ó, código de barras igual
E daí eu vou passar quem? Apóstrofo, cifrão, o meu atributo código de barras, vírgula, fazer o mesmo processo com pronome, apóstrofo, cifrão, pronome, vírgula, vou fazer agora com descrição, ok? Deixa eu copiar aqui. Então vou colocar aqui a descrição, recebe apóstrofo, cifrão, o nome do meu atributo, vírgula. Vou dar um enter aqui, ó. Observa que ele fez o mesmo processo do de cima. Ele fechou a aspas, concatenou a minha string para eu continuar. Então eu parei na descrição, agora eu tenho quantidade. Então eu venho aqui, coloco quantidade igual apóstrofo, cifrão, nome da minha variável atributo, né? E vou para o próximo, valor. Vem aqui, valor, recebe apóstrofo, cifrão, fecha o apóstrofo. Então fui com valor, agora vem o proativo, apóstrofo, cifrão, o nome do meu atributo, fecho, where, agora vem quem? O meu ProID seja igual ao meu ProID atributo ou variável. Bom, deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui depois dessa instrução e colocar um ponto e vírgula aqui depois dessa instrução dentro do meu string. Então aqui, ó, eu tenho a instrução de SQL feita para o insert e para o update, e no caso aqui eu mando todos os campos, não é só um campo específico, é em todos. Então eu vou passar a alimentar todos os campos de novo, mesmo que eu troque só a quantidade ou o valor, ou simplesmente a situação do meu produto. Mas eu seto todos os campos aqui, porque eu posso reutilizar esse cara aqui para trocar só o código de barras, ou trocar só a situação, ou trocar somente a descrição do produto. Eu não preciso trocar todos os dados, mas eles vão ficar preenchidos todos de uma vez aí por igual. Se vocês observarem, ó, dentro da instrução de update, tudo que tem antes do where, o valor do igual é um recebe. Então, ó, antes da condição where, o sentido desse igual é um sentido de recebe. Então, eu tenho o meu campo do banco de dados recebe o valor da minha variável. O campo do meu banco de dados recebe o nome da minha variável, o valor que está na minha variável. Lá no último campinho, proativo recebe o valor que está dentro da minha variável. Quando eu passo para a instrução do where, o que tem depois do where é comparação. Então, estou falando assim, onde o meu código seja igual ao valor da variável. Então, essa observação a gente tem que fazer. Antes do where, ele tem sentido de receber. Depois do where, igualar, ok? Ou igualar, ou ser diferente, vai depender da instrução que você está usando aí. Então, eu tenho antes e tenho o depois. Então, antes do where, ele tem o sentido de recebe, e depois do where tem o sentido de igualdade. Bom, fiz essa instrução. Eu vou colocar aqui agora de fazer a deleção da informação. Então, eu vou colocar aqui, ó, delete from produtos where quem? ProID seja igual ao valor do meu atributo, ProID, ou variável, né? Então eu tenho aqui, ó, feita a instrução. Também vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. Eu tenho essa instrução montada. Então essa estrutura nossa, ela tá pronta. Pronta para quê? Para receber uma informação vinda de uma interface. E que a gente vai montar essa interface no próximo vídeo aí. Então a gente vai ter lá a opçãozinha de fazer a inserção de um valor, ou a alteração de um valor, ou a deleção de um valor. Isso vai depender de onde nós vamos estar manipulando essas informações aí. Tranquilo?
Então até uma próxima videoaula aí.